Boa noite, então, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradecemos de verdade por vocês estarem aqui novamente com a gente no Laboratório Praticadamente. Então, já vamos dando a apresentação aqui. Meu nome é Kelvin Fernandes. Eu sou certificado em hipnose pelo Instituto Quasar, que é do Pyong Lee do Bruno Tricarico. O Nadson Casagrande, que é o outro palestrante aqui da noite, que ele é certificado em hipnose pelo Alberto Delisola. E esse é o laboratório Praticamente. É um laboratório de hipnose que tem o objetivo de praticar a hipnose. É o objetivo de mesmo que se a pessoa faz poucas semanas que é hipnólogo, ou se ela já tem mais de uma década como hipnólogo, o intuito é que ela pratique hipnose. Então, toda segunda-feira às 8 horas da noite, a gente vai ter sempre a prática no laboratório Praticadamente, beleza? Com temas diversos. Vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é a agência de marketing Vaca Voa, que é que faz todo o nosso branding do Praticadamente. E se alguém quiser algum trabalho, é só entrar em contato com o Andrei e com a Fran, que eles vão atender vocês, beleza? Então, galera, o tema de hoje é mãos magnéticas e livros e balões, que são dois convincers, depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles. E a gente vai ter a teoria e a prática do convincer de mãos magnéticas e a prática e a teoria e a prática também do livros e balões. E depois a gente vai ter duas sessões de prática que vão ser em salas em duplas. Nós vamos dividir as pessoas em duplas para que elas pratiquem uma com a outra o que aprenderam, o que retomaram no laboratório praticadamente, beleza? Então vai ser duas salas de 15 minutos sempre. E eu vou treinar com uma pessoa e a pessoa vai treinar comigo na mesma sala, beleza? Então pode começar, Nelson. Boa noite, galera. A gente vai falar, hoje eu vou falar um pouquinho sobre convívio das mãos magnéticas. Então, eu aprendi com o Alberto Delisla, antes de começar a falar sobre esse convívio, eu aprendi com o Alberto Delisla o jeito de explicar os exercícios binários e analógicos. Os analógicos são os convincers, que você tem uma gama de possibilidades. Os primeiros, dedos magnéticos, mãos magnéticas, livros e balões. São os três exercícios analógicos. É os exercícios que vocês vão ter, pode dar certo, a pessoa pode estar aqui. Vou colocar aqui que eu vou fazer mãos magnéticas para a pessoa. Ela está aqui. Fechou o olho. Se ela mexeu um pouquinho e sentiu atração, ou se ela nem mexeu e sentiu atração, então deu certo para ela. Não é porque você não viu que deu certo que especificamente ela pode sentir e ter uma percepção interna, mas não expressar é, fora. Ela pode não mexer nada, mas sentir atração. E assim funciona com esses exercícios. No binário, os binários são as mãos coladas. Deu certo, deu errado. Só são essas duas. Se não colar, deu errado. Então, a gente está fazendo com essa intenção, fazendo nessa ordem por conta disso. Então, o exercício das mãos magnéticas, como eu faço? Cada pessoa tem o seu jeito de fazer, a gente chama isso de identidade hipnótica. Cada hipnotista vai ter uma forma de fazer, não é porque é diferente da minha, não é porque a minha é diferente da sua que está errado. Sempre vai ter uma diferença entre um e outro, a identidade de cada hipnotista. A minha, eu peço a pessoa esticar as mãos, fechar os olhos, imaginar que que as suas duas mãos são dois ímãs muito poderosos que vão começar a se atrair mais e mais, mais e mais, mais e mais. O que é interessante dessa forma de fazer? Quando você pede para a pessoa fechar os olhos, a pessoa não tem uma noção espacial de onde estão as suas mãos, onde estava e onde está agora. A pessoa perde. A pessoa pode não mexer nada e ter a percepção de que mexeu alguma coisa, de que contou, entendeu? Então, eu costumo fazer de olhos fechados por conta disso. E outra coisa que é muito interessante, você ter
você falar sempre, incentivar a pessoa. Vamos colocar que a pessoa está aqui, ela está com a mão parada. Ela começou a tremer, a gente chama isso de acompanhar e conduzir. Se ela começar a tremer, você fala isso, e você tremendo é o começo da atração. Qualquer coisa que ela for usar, se a pessoa respirar fundo, você usa isso para hipnose, para favorecer a hipnose. Isso, e quanto mais você respira fundo, mais a atração vai aumentando. Isso, se ela estiver fazendo alguma coisa diferente e você usa, encaminha aquilo para como se tivesse caminhasse para o rumo da hipnose, como se você estivesse falando e ela estivesse fazendo, entendeu? E é isso. Você pede para as pessoas fecharem os olhos, colocar as duas mãos para frente, imaginar que são dois irmãos muito poderosos, se resume a isso, as mãos magnéticas. Agora, eu vou pedir para as pessoas, para vocês, abrirem as câmeras, quem puder fazer, abre as câmeras. Eu vou fazer com vocês e vocês vão ter um pouquinho de experiência de como eu faço para vocês verem como eu faço. Eu Vou vou pedir adicionar mais um pouquinho a explicação do Nadson, que eu achei muito interessante o que ele falou. Essa questão do binário e o analógico é uma coisa que nem todos os hipnólogos ensinam nos institutos e nos cursos de hipnose. Era uma coisa também que eu não tinha aprendido, mas depois eu fui estudar mais sobre isso para entender como funciona. O Nadson falou perfeitamente sobre isso. E eu vou colocar só mais um pouquinho também para ver se as pessoas entenderam. Essa questão do binário e analógico é simplesmente qual que é a reação da pessoa no convincer. O analógico, ele vai ser o livros e balões, que é o próximo que eu vou fazer, e o mãos magnéticas. E nesse consiste em magnetizar as mãos. Então, já se chama analógico, porque se a pessoa movimentar isso aqui, já deu certo. Você já percebe que a pessoa está tendo, apesar de que tem 50% de fisiologia e 50% de hipnose nesse convincer. Então, se a pessoa movimentar um pouquinho as mãos, a gente já sente que magnetizou e você pode perceber que deu mais resultado. Os outros convincers que são binários, existem duas reações só, que é funcionar ou não funcionar. Depois a gente vai apresentar no próximo, segunda-feira que vem, que vai ser o mãos coladas. Que esse, por exemplo, o dedo magnético que a gente já apresentou segunda passada, esse pode magnetizar ou pode não magnetizar, dependendo se a pessoa vai ficar muito magnetizada ali os dedos ou se ela já vai soltar de primeira. Então, esse tem duas reações, dá certo ou não dá certo. A diferença entre esse analógico e o binário é que com o binário você tem mais resultado. Você sabe que tem mais chance de dar certo. Porque a pessoa, ela pode talvez não chegar e não magnetizar aqui, mas se a pessoa já sentir ela parar aqui, ó, e depois não magnetizar até as palmas das mãos, você já sabe que deu o resultado. Mas a diferença é que com o binário você percebe que a pessoa está mais concentrada no convincer. E com o analógico você percebe o resultado mais facilmente, tá bom? Perfeitamente, Natson, pode continuar aí. agora, quem quiser ter um pouquinho de experiência de como funciona, como eu faço com o Vincer, pode abrir a câmera, tiver um espaço para frente, pode fazer comigo. Agora eu vou pedir para vocês levantarem as duas mãos na altura dos ombros e na largura dos ombros. Isso, você fecha o olho, vai fechando o olho, vai fazendo assim, vai fechando o olho, e vai imaginando que suas duas mãos são dois ímãs muito poderosos, que vão começar a se atrair mais e mais. Isso, vai se atrair mais e mais. Vai sentindo essa atração. Isso, e se ela começa a tremer, é o começo da atração, que vai começar a ficar cada vez mais forte. Cada vez mais forte, vai se atraindo cada vez mais. Isso, vai se atraindo cada vez mais. Isso, e quanto mais ela se atrai, melhor você se sente. Isso, vai deixando essas mãos, vai sentindo essas mãos se atraindo mais e mais. Isso, mais e mais, cada vez mais. Perfeito. Pode abrir os olhos. E aí, o que você sentiu? Sentiu atração? Percebeu que a mão se atraiu? Pode comentar aí, botar aí nos comentários, quem quiser. Colocar nos comentários da seu feedback. Agora eu vou passar a palestra para o Kelvin falar um pouquinho sobre livros de balões. Ótimo, então, galera.
Esse convincer que o Nadson falou, ele é bastante parecido com o convincer que eu faço, das mãos magnéticas. Ele sempre existe a questão da identidade hipnótica, depende muito da prática. Se você faz esse convincer e você percebe que a pessoa reagiu de alguma forma e você talvez quer mudar ele, quer customizar ele, fazer de uma maneira diferente, talvez dar uma abordagem diferente ao que está acontecendo, ou talvez fazer de olhos fechados, olhos abertos, tanto faz. Isso vai de cada hipnólogo, beleza? Então agora a gente vai para livros e balões. Esse é um convincer muito legal, ele é 50% hipnose, 50% fisiologia. É uma coisa bastante interessante que a gente sempre tem que falar, que os convincers, eles têm essa questão da fisiologia ajudando. Por exemplo, o convincer de dedos magnéticos, a fisiologia da própria mão, ela ajuda um dedo magnetizar no outro, magnetizar. Porque a própria fisiologia, quando os dois dedos estão assim separados, a tendência é que eles se juntem, pela fisiologia. O convincer aqui, ele também tem um pouco de hipnose e um pouco de fisiologia ajudando. Porque pode ser que a mão magnetize pela própria fisiologia, dos braços estarem separados e daí eles irem se juntando. E também tem a hipnose nessa questão. O que eu vou fazer agora é o livros e balões. Esse convincer consiste em dar a sugestão para a pessoa de que em uma mão vai ter um balão com gás hélio, aqueles balões lá que ficam sempre para cima, flutuando para cima. E numa das mãos vai ter um balão, pode ser um monte de balões, flutuando e levantando a mão, e na outra vai ter ou livros, ou balde, ou pode ser qualquer tipo de peso que a pessoa quiser inventar. O Natson aprendeu com livros, eu aprendi com um balde de água. Então, tanto faz. A questão é fazer... O André até deu risada porque ele fez o curso junto comigo, eu lembro que a gente aprendeu de balde, né, André? A questão é fazer isso aqui com as mãos. Acho que tanto faz também se vai fazer com a palma da mão ou para baixo. Algumas pessoas preferem, na hora de fazer hipnose, fingir que está amarrando o balão nos dedos ou no pulso. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante, porque daí a pessoa sente como é que funciona isso. Eu uma vez fiz com a pessoa de que a mão dela ia estar amarrada com o balão e eu não expliquei direito, e a mão dela, em vez de ir para cima, ela foi para frente. A pessoa imaginou que ia para frente com o balanço. Então é sempre se tu especificar mais, se der mais características, tem mais efeito. Então, você primeiro dá a sugestão do balão. Você pode amarrar, fingir ali no pulso da pessoa e fingir que está amarrando o balão. Explica bem para ele. Se a pessoa talvez não sabe o que é o balão gás hélio, inventa qualquer alguma coisa. Pode dizer que é os mesmos balões que levantaram a casinha lá do filme do Up Altas Aventuras, tanto faz. E ali vai ter um balão com gás hélio que vai levantar a mão da pessoa, enquanto aqui vai ter uma mão que vai abaixar com o peso do balde ou com o peso dos livros que você colocou na mão da pessoa. E daí a mesma coisa do mãos magnéticas. Se quiser fazer uma contagem regressiva, que a cada número vai ficando mais forte, mais pesado, essa mão vai ficando mais leve, o balão vai levantando mais. É claro que é esticado, só estou fazendo só para mostrar para vocês. Se quiser fazer uma contagem regressiva, de agora fazer uma contagem regressiva vai ficando cada vez mais forte. 3. A mão que está com o balde vai pesando cada vez mais, vai chegando um momento que você já não consegue mais segurar ele, ele vai descendo quase até o chão, e a mão com o balão vai levantando até o céu, e a pessoa vai fazendo isso aqui com os braços. Um braço vai levantar e o outro vai descer. Se quiser fazer contagem regressiva, pode fazer. Se não quiser, tanto faz também. Pode fazer de olhos abertos ou olhos fechados, tanto faz. Isso vai de cada hipnólogo. E o que consiste esse convincer? Essa mão que está subindo, fisiologicamente, o braço ele não tende a subir, ele tende a abaixar pelo peso dos músculos. Então aqui a gente tem hipnose. Eu já fiz hipnose com algumas pessoas, que só um dos braços desceu. Isso pode acontecer também, porque talvez só o peso do balde vai descer, mas o balão a pessoa não sentiu. Já fiz com o meu irmão e o balão a mão do balão nunca sobe para ele, mas esse aqui vai até lá embaixo rapidinho. Ou vai ter pessoas talvez que o peso do balde não sentiu na mão e só a mão vai estar levantada lá em cima. E por que esse também é analógico, como antes o do Nadson era analógico? Porque ele pode ter dois resultados. Ele pode, talvez a pessoa vai sentir só isso aqui e já deu efeito. Se a pessoa já deu uma distância do braço dela, já percebe que a pessoa já deu certo com o Mister, teve um resultado positivo. Mas pode ser também que a pessoa fique assim, a mão lá embaixo na cintura e a outra mão aqui. Então, qualquer resultado que der é um resultado positivo, por isso que chama convencer analógico. Você vai perceber se a pessoa talvez a hipnose deu muito certo, ela vai estar aqui, ou talvez se a pessoa não foi tão suscetível na hipnose e talvez ela ficou desse jeito sim. Por isso que chama analógico, porque qualquer resultado que der, separando, dando essa distância, é positivo, tá bom?
Então, eu vou fazer um convite com quem está com a câmera ligada aí. Quem quiser ir... Sim, pode falar. Pontuação. A essência do exercício analógico e exercício binário quando você faz a contagem, pelo menos eu aprendi assim, quando você, e o jeito do Kelvin não está errado, só para pontuar, quando você está com as mãos coladas e você faz a contagem, tem que dar certo. Então, quando você está com os livros de balões, você está aqui, com mãos magnéticas. Se você fizer uma contagem nas mãos magnéticas, aquilo tem que juntar enquanto você, tipo assim, você conta as mãos têm que começar aí. Porque se você for 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ela não for, a pessoa entende que deu errado. De forma subjetiva, ela entende na mente dela um processo que dá errado. Então, se for pela ideia do analógico e binário, você tem que fazer sem a contagem. Se for sua identidade hipnótica fazer, você não usa essa ideia. E a Marcinha perguntou se der errado, o que a gente pode fazer? O que acontece, Marcinha? Se não me engano, foi a Marcinha. O que acontece? A gente sempre pergunta para a pessoa no final do exercício. Eu esqueci de pontuar isso quando eu estava falando. Sempre pergunta para a pessoa, é muito importante você perguntar para a pessoa o que ela sentiu, como foi a experiência para ela. Por quê? Você pode... A pessoa não mexeu nada, mas a percepção dela é que estava muito, muito forte. E não, ela estava segurando para não ir. Se você for só no visual, você não consegue pegar esse detalhe, porque hipnose é algo subjetivo. Cada pessoa, a pessoa não entende que é para ela juntar. Quando você for falando, ela juntando. Você não fala isso para ela, entendeu? Você pode, se você pergunta para a pessoa, se você não pergunta, você pode passar um detalhe que talvez estava muito forte para a pessoa e você ignora, entendeu? E se não der certo, você perguntar para a pessoa e a pessoa, não senti nada. Duas opções. Ou a pessoa não está conseguindo concentrar, você fala para ela, desculpa, ou a pessoa está querendo criar uma batalha de mentes, a pessoa está querendo que você, eu não consigo, eu não entro em hipnose porque eu não vou deixar essa pessoa controlar minha mente. Aí, geralmente, quando não acontece, você volta no pre-talk, que aí algo não ficou esclarecido para ela, ela está com algum medo, alguma dúvida, entendeu? Pode ser muito isso, a pessoa está com algum medo, alguma dúvida, ou ela não entendeu o que é hipnose, entendeu? Não entendeu que para acontecer hipnose ela tem que querer, ela tem que seguir as instruções, entendeu? Passar agora Isso. porque A ideia de um convincer, ela não é só também para convencer a pessoa de que a hipnose existe, né? A gente sempre fala de convincer, esse nome convincer é para convencer a pessoa de que a hipnose tem efeito. Antes de você fazer uma indução de Dave Elman na pessoa, interessante é você fazer um convincer para perceber o nível de concentração dela. Então a Marcinha ali perguntou, a Marcinha está perguntando como não estou conseguindo ver, queria saber se as mãos magnéticas devem ser feitas somente com os braços esticados. Depende muito. Ela também perguntou ali se, como o Natsu já respondeu, se não der certo, que fala para a pessoa. Como eu estava explicando, essa mão aqui levanta com o balão, ela é hipnose. Porque se você deixar o braço aqui, não vai ter nada que vá fazer a sua mão ficar assim. A tendência é que ela caia. Então, com o balde, a tendência é que ela caia mais fácil, é que ela desça mais fácil com o peso do balde. A hipnose de que tem um balde ou que tem um livro, um peso dos livros na sua mão, ela vai fazer com que a mão tenha esse efeito. A pessoa vai sentindo, mas a fisiologia vai ajudando. A pessoa vai vendo, meu braço está cansando, realmente está dando certo. Então, como o Alberto sempre gosta muito de falar isso, os convincers, é importante a gente não só ver se deu certo, se deu errado, mas ver a percepção da pessoa. Se ela realmente sentiu que deu certo, ou por que deu certo, por que não deu errado. Por exemplo, essa moça, você vai fazer com uma pessoa, e a pessoa ficou com a mão aqui, e ela não caiu, e realmente você não está vendo nem ela fazendo assim com o braço, talvez pode ser exatamente isso que o Nadson falou, a pessoa ainda não está se entregando muito. Porque se você deixa seu braço assim por uns 3 minutos, ele vai cansando, ele já vai ficando assim e chega uma hora que ele vai descendo, pela própria fisiologia. Então essa é a questão do convincer. O convincer você tem que analisar como que está a reação da pessoa, qual que é o resultado que está tendo, como que ela está reagindo ao convincer, para depois você passar para uma hipnose, para testar a concentração dela e para testar se ela está sendo suscetível à hipnose ou não. Beleza? Tinha mais um que tinha pedido, deve ser feito somente com os braços esticados. O interessante é que faça com os braços esticados, porque se você fizer com ele, por exemplo, se você fizer com ele assim dobrado,
talvez tenha um resultado diferente, pode ser positivo ou negativo. O interessante é testar. Eu acho mais interessante fazer com eles esticados, porque o braço esticado, ele pesa muito mais do que o braço só a metade do braço esticado. Mas depende muito. O que é interessante é a sugestão da hipnose. Se o braço estiver assim, ou se ele estiver assim, de qualquer forma o balão vai levantar. Mas a gente faz isso mais por uma questão de fisiologia, deixar eles esticados. Porque daí um vai cansando mais e o outro vai levantando assim reto, como se tivesse um balão, beleza? Mas isso tanto faz, vai da identidade do hipnólogo. Tem várias formas de fazer esses tipos de convívio, beleza? Depois a gente vai ter um momento que é de feedback e também de tirar dúvidas. Eu sei que tem algumas pessoas que tinham entrado bastante lá no grupo. Não sei se tem alguém aqui que é mais novo, está começando agora na hipnose. Eu estou começando agora na hipnose, faz pouco tempo que eu faço hipnose. Então agora, se o Lácio não quer pontuar mais nada, a gente vai para a prática. Beleza? Então agora a gente vai separar as salas em duas pessoas, vai ser sorteado as duplas, beleza? Vão ser salas de 15 minutos e lembrando, a sala não é para uma pessoa só fazer com a outra, tá? Não fiquem preocupados com isso. A sala é eu faço com você, você faz comigo. E se sobrar um tempo, discute, pode fazer de novo se quiser praticar de novo, porque o interessante é que a gente pratique com o Convincer. Apesar de que a gente leva a anégise, anégise, acho que é esse nome, desculpa. Eu sou nova hoje a primeira vez. Ah, que bom, seja muito bem-vindo então. E o interessante do Convincer é que você pratique ele. Porque às vezes a gente fica muito, Convincer, isso aí eu sei fazer. Chega na hora, vai fazer, às vezes esqueceu até as instruções do Convincer, às vezes falou alguma coisa que não deveria, não dá certo. Então é interessante praticar. Mesmo mais simples a hipnose é muito útil, muito importante. Então agora vai separar as salas ali. E lembrando, vão ser de 15 minutos. Então vocês vão ter 15 minutos para um fazer com o outro e discutindo e repetindo quantas vezes quiser e depois a gente volta, beleza? Pode separar aí. Ah, é, verdade. Tinha esquecido. Se alguém não vai poder ficar mais 15 minutos aqui para a prática, acho que seria interessante talvez sair, porque se a pessoa, eu só vou poder mais ficar 20, mais 5 minutos aqui ou só 2 minutos, não seria bom entrar na sala, porque a sala vai ser sorteada e se você sair no meio da sala, vai deixar a pessoa sozinha, tá bom? Então, na última aula teve uma pessoa que teve que sair antes e ela avisou, porque senão vai ficar um sozinho com o outro, beleza? Vocês vão ficar 15 minutos ali, fase um, e depois a gente vai ter uma próxima sala, beleza? E se alguém tá com mais de um logado aqui, mais um na chamada, vai desligando também, beleza? Então vamos separar para as salas.